aí, vamos dar continuidade ao papo nosso, né, semanal. Estávamos falando sobre as diversas linhas e entidades dentro da Umbanda. Um beijo para Maria Helena Camargo, uma super querida. E aí, nas últimas semanas, a gente falou bastante, né, sobre os Exus, os caboclos, os pretos velhos, marinheiros. E hoje vou trazer aqui uma linha que é uma das mais animadas, não é, dentro das religiões de matriz africana, que são os baianos. Não é? Os baianos, eles são espíritos, né, que têm um vínculo muito grande também com a terra, né, com o plantio e a colheita, né, na manutenção e na manipulação das energias telúricas, das energias de alta magia. E aqui eu queria fazer já um adendo, trazer uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre 3 assuntos que são muito importantes para a gente entender a nossa trajetória espiritual, que é justiça, lei da ação e da reação e lei do retorno, porque você acha que são as mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas, não é? Não são de jeito nenhum. Vamos lá. Dentro do universo espiritual, né, essa é uma leitura nossa do Centro Espiritualista Luz e Vida, da Umbanda Selviana, que a gente estuda e com a qual a gente trabalha. Justiça tem a ver com aquele princípio do não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a você, ou ainda faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você, né? Esse princípio é um princípio muito antigo mesmo, né? Basicamente, todas as grandes tradições religiosas do Ocidente. Boa tarde, Maria, da MM Docinho. A maior parte das religiões já tinha, né, esse preceito de que a gente deveria tomar como algo correto a se fazer aquilo que a gente gostaria de estar recebendo, né? Isso realmente poderia eliminar grandes problemas na vida de todo mundo. Porque, veja só, desde coisas cotidianas, eu vim agora aqui para a rádio e passei por uma ruazinha e o cara simplesmente fechou a rua, né? Atravancando a vida de todo mundo, assim, estacionou lá, parou esperando a namorada e imagina o transtorno que ele trouxe para uma série de pessoas, né? Agora, imagina se fosse uma situação contrária, que eu ou você, ouvinte, nós tivéssemos fechado a rua, não é? E você tem pessoas com pressa, pessoas com uma série de compromissos. Então, toda a nossa ação deveria ser pontuada sempre, não é? Imaginando se a gente estivesse do lado do outro, né? Como é que o outro se sentiria diante das nossas atitudes? Então, isso é lei da justiça, isso é muito regido por Xangô. Agora, Xangô, né, que é um orixá que fala de lei e justiça dentro das religiões de matriz africana, carrega um machado, né? Machado de duas lâminas, né? E você sabe que para você dar uma machadada, antes de você acertar com um dos lados do machado, uma árvore, por exemplo, ou cortar alguma coisa, a lança, o outro lado do machado vem para você. Então, uma das coisas que a gente sempre alerta, né, dentro do universo espiritual é que você precisa, de todo jeito, ter absoluta certeza, absoluta convicção, no momento de pedir justiça para a vida, no momento de pedir justiça para os orixás, no momento de pedir justiça para Deus, que você também está com a sua consciência tranquila, que você não está devendo nada a ninguém, porque você pedir justiça, a justiça primeiro vai agir, você está evocando uma energia que vai agir na sua vida a seu favor, mas também se você estiver devendo, pode ter certeza que a cobrança vai vir também, não é? É o famoso olho por olho, dente por dente, e que volta e meia, eu repito no horóscopo, que a gente precisa tomar uma certa atenção com esse ditado, porque se é toda hora olho por olho, dente por dente, nós vamos ficar uma sociedade de gente banguela e cega, não é?
porque em todos os momentos somos todos chamados a perdoar, porque também precisamos ser perdoados, não é? A oração do Pai Nosso fala muito isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Tem padre que fala, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos aos nossos ofensores. E Jesus também falou várias vezes, né, lá no Evangelho, né, que pelo peso com que você mede os outros, você também vai ser medido, não é? Ora, agora, você não vai também ficar toda hora, né, justificar os erros no sentido de que, olha, eu erro, o outro erra, erramos todo mundo, né? Porque isso também causa um desequilíbrio nas relações. É preciso que a gente faça, acorde todos os dias, em todos os momentos, a gente tenha a ciência, a vontade, né, o desejo profundo de agir corretamente, de fazer o melhor da gente, né? Mas quando ocorrem erros, que a gente possa também buscar repará-los, porque parte da justiça se faz na reparação dos erros, né? A gente tem uma ideia muito errada de justiça. A justiça para nós ainda no planeta Terra é uma justiça muito vingativa, né? É uma justiça que é aquela justiça que se fala da pena de morte, porque a morte de um assassino não vai trazer, não é, a vida de ninguém de volta na pena de morte, mas seria no mínimo necessário a questão da reparação. Há juristas que falam, eu não vou entrar nesse mérito agora, que é uma pena exemplar. Bom, eu quando fiz faculdade de Direito, ouvi uma coisa até muito, muito séria de um professor. Ele dizia assim que há, não é, que se pensar se às vezes uma prisão perpétua, uma pessoa privada da liberdade por 50, 60 anos, que não acontece no Brasil, mas se às vezes não é não é uma grande lição, né? Mas é bom a gente sempre refletir e entender como é que funciona a questão da misericórdia, a questão da compaixão na vida da gente, né? Porque todos nós vamos precisar um dia ou outro, como já precisamos, de compaixão, e o quanto estamos também dispostos a ser compassivos. Agora, compaixão e misericórdia não significa, obviamente, você ser tonto, não é? Porque a abelha carrega o seu ferrão, não é para machucar ninguém, mas é para se defender, né? E o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, fala muito isso, né? Quando Jesus diz amai o próximo como a ti mesmo, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec e os Espíritos são muito claros. Eles dizem, olha, amar os outros como a si mesmo, né? Ou você não vai ter um amor igual que você tem com uma pessoa, o seu irmão, uma pessoa que você é um grande amigo seu melhor amigo, as pessoas que realmente te fazem bem, você não vai ter o mesmo tipo de amor em relação às pessoas, mas você pode ter sim um amor universal, que é o amor do respeito, do entendimento que a outra pessoa também ela é uma expressão divina. Agora, até aí tudo bem, acho que todo mundo tem um certo consenso nessa questão de que justiça tem muito a ver com aquilo que a gente fazer aos outros, aquilo que a gente espera que os outros façam para nós. Só que entra um problema na hora que a gente começa a falar de lei da ação e da reação e da lei do retorno, né? Ah, Ricardo, por que não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A lei da ação e da reação é uma lei física, não é? Que para toda ação existe uma reação, perdão, na mesma intensidade, mas em sentido contrário. Então a lei da ação e da reação ela tem muito a ver com a energia que você coloca em algo, ela volta automaticamente para você na mesma proporção, tá? Enquanto que a lei do retorno, ela tem um componente, ela tem um elemento, não é? Dos créditos espirituais que você carrega. Então, eu vou explicar para você. Na lei da ação e da reação, é a lei do faz-paga na mesma proporção, né? Então, não tem muito, você causou um desequilíbrio, e esse desequilíbrio que você causou na vida, de um jeito ou de outro, você vai ter que, seja nessa vida, seja na próxima, e eu vou falar sobre karma daqui a pouco, mas você vai ter que resolver, você vai ter que reconduzir a situação que você desequilibrou ao seu estado natural, que é um estado de harmonia, que é um estado de equilíbrio. Então, fez alguma coisa errada, você vai ser chamado a consertar, não é? E como também vou repetir hoje eu estou bem no Evangelho, né? Que não existe possibilidade nenhuma de alguém que até o último centil, né? Até o último Y, né? Tem que ser reparado quando você faz alguma coisa errada na vida. Isso é uma ação da ação e da lei da ação e da reação.
Quando você trabalha com a lei do retorno, ela leva em conta também o quanto de bem que você já fez para os outros. Então, quando eu era criança, né, eu cresci no lar kardecista, então eu vi uma historinha que era mais ou menos assim. Depois tem outras interpretações, mas eu vou meio que resumir. Então, uma fulana na outra vida aprontou lá, e aí ela cortou. Eu vou dar um exemplo, vou simplificar bastante essa história. Cortou a mão lá de outra pessoa, né, porque ela era uma vida anterior. Aí ela ficou com muita consciência pesada, porque veja só. As pessoas acham que a lei do karma, existe um Deus julgador que fica lá vestido de preto, né, igual o juiz que a gente conhece, com um martelinho, dizendo, né? Quando na verdade a gente entende que Deus é misericórdia absoluta, né, é compaixão absoluta. Né, porque ele, enquanto ele é o único ser perfeito, todos os outros estamos aí, né, na nossa caminhada, mas a perfeição absoluta reside nele, né, nessa força, você pode chamar essa grande força, essa grande divindade de Deus, não importa o nome. O fato é que existe uma força superior, uma inteligência maior que traz esse tipo de entendimento. Bom, quando você faz o entendimento que Deus é misericórdia, que Deus é generosidade, que Deus é compaixão, então ele não vai ficar para sempre te punindo por erros, né? Ele te dá a possibilidade de você consertar. Por isso que as pessoas que acreditam em reencarnação o fazem, porque sabem que existem inúmeras possibilidades de você estar reparando os erros, e às vezes uma encarnação de uma vida de 30 anos, de 20 anos, de 50, de 60, de 70, 80, 90 anos, ainda é muito pouco para a gente aprender tudo que a gente precisa aprender e também corrigir todos os erros que a gente já aprontou na vida. Então, quando você vai, quando essa pessoa lá, voltando para a historinha, ela reencarna, ela tem o sentimento de culpa, né? Tem aquela coisa da consciência pesada, fala, não quero mais, eu errei muito, fiz muita maldade com essas mãos, e eu quero nascer sem mão nessa vida. É um exemplo. Não estou falando que quem nasceu sem mão foi isso, não estou dando um exemplo. Então, ela pode, num dado momento, falar, não, ou você vai perder a sua mão num acidente. No momento da vida, né? Os espíritas kardecistas contam muito essa história. E aí, só que ela, durante a vida, ela trabalha muito, ajuda muito próximo, né? Através das mãos dela, costura para ajudar aí, pessoas que passam frio, ela faz comida para pessoas que passam fome. E no momento quer dizer, as mãos dela se tornaram ferramentas abençoadas. E naquele momento que ela deveria, por exemplo, perder a mão, às vezes não perde. Como estava na programação espiritual, às vezes poderia perder o seu apêndice de um dedinho, né? Então, agora eu vou repetir. Primeiro, não estou dizendo que quem tem alguma deficiência nesse sentido fez maldade, não sei o que acontece, cada ser humano tem uma história única, não é? Só estou dizendo que é um exemplo de que quando você pode até ter uma programação espiritual que possa te colocar numa situação muito difícil, mas se você é uma pessoa que age com generosidade, você é uma pessoa que planta o bem, a programação espiritual muda, né? Porque você passa a ter créditos para com a vida, né? E a lei do retorno fala muito disso, de créditos, que muitas vezes você pode deixar, não é, de ter a mesma intensidade, né, uma reação na mesma intensidade da sua ação, simplesmente porque você tem créditos espirituais, simplesmente porque você soube plantar muito o bem, soube ter aí na poupança espiritual uma série de créditos. Então, essa é a grande diferença da ação e reação para a lei do retorno quando a gente fala de justiça. Então, quando a gente estuda aí e conversa com essas entidades que são os baianos, primeiro, como a gente já falou em outras oportunidades, não necessariamente todos os pretos velhos foram negros escravizados, eles podem assumir essa forma, né, uma forma para se apresentar e conversar com os encarnados. Da mesma maneira, nem todos os baianos nasceram na Bahia, né? Não. Eles assumem isso porque carregam aí uma simbologia, né, do plantio, da colheita, até porque a Bahia sempre foi muito rica nesse sentido, e muitos desses espíritos baianos também foram sacerdotes de matriz africana,
né? Então é por isso que vêm, se apresentam na hora, pedem aí como fundamentos, ou os videntes os vêm, né, com as baianas com aquelas saias rodadas, não é, com turbantes, por conta disso, né, dessa experiência que tiveram também enquanto pais e mães de santo em outras encarnações. O importante é que eles trazem muita alegria, né? Quem já viu uma gira de baiano, que já participou de um ritual com os baianos, sabe que o que não falta é música, o que não falta é dança. Vibe Mundial 95,7